Hoje é dia de falar desse marco da nova Hollywood, um dos filmes que marcou essa contracultura, que muitas das vezes é lembrado apenas na conta do Easy Rider, né, do filme Sem Destino, mas que tem uma gama de outros filmes que também foram influentes nesse movimento, que foi polêmico um dia. A gente está falando daquele movimento que hoje é até mais normalizado, mas aquela temática de desmoralizar o heroísmo americano, palavrões explícitos, sabe? Uma moral muito indefinida e muito questionável da parte dos protagonistas, e aquela filmagem muito independente, um cinema independente. É difícil imaginar que uns filmes da MGM, por exemplo, teriam essa cara parecendo amadora, quando há pouco tempo eles estavam fazendo os grandes clássicos da história do cinema. É como se fosse um momento em que Hollywood se deterioriza. Foi naquele momento que a produtora começou a cair, começou aquela luta. Inclusive esse livro aqui, ó, esse Easy Rider to Raging Bulls, esse livro é fantástico para esse bastidor de Hollywood. Talvez seja o melhor livro traduzido em português sobre bastidor de Hollywood. Foi aquele momento em que as produtoras estavam caindo, né, estavam perdendo espaço para televisão. Os heróis da década anterior, como Clark Gable, por exemplo, eles já não estavam fazendo tanto sucesso com a juventude americana, né? Então aquela época do contra-Vietnã, da contra-cultura, o próprio hippie, o movimento hippie, sexo, drogas e rock and roll, a grande explosão do rock and roll, então foi um momento muito complexo. Teve então novos diretores como James Albrecht, que foi reconhecido como se fosse o coveiro da produtora, porque ele começou a vender os direitos de Mágico de Oz, os itens de colecionador do sapatinho dourado, sapatinho vermelho. Ele começa a vender aqueles itens, né, leiloar coisas e investir em produções simples, com diretores que, veja bem, ao invés deles investir naquele musical milionário, eles colocavam a ficha nesses filmes de diretores novatos, né? Que nessa leva a gente vai conhecer Jack Nicholson, a gente vai conhecer até o próprio Dennis Hopper, né? Diretores como Hal Ashby. E ver se essa peça rara aí parece com algum diretor da antiga Hollywood. Você imagina essa figura, parece que é a materialização da droga, ou pelo menos do movimento hippie, como o chefe, o diretor do novo filme da MGM. Nesse livro, né, do bastidor, ele fala que o set de filmagens parou de ter cheiro de uísque e começou a ter cheiro de maconha. Essa é a novidade que a nova Hollywood trouxe, com temas perturbadores, com temas muito diferentes do que a gente estava acostumado a ver, e com heróis feios, com um protagonista estranho, violento, que fala muito palavrão, e tudo isso a gente vai ver nesse filme de hoje. Essa nova forma de fazer filme que salvou Hollywood, e é isso. Vamos falar então da Última Missão, esse filme de 1973. E que ano foi 1973, né? Teve Meu Nome é Ninguém, teve O Exorcista, o Lua de Papel com Ryan O'Neal e sua filha, né? Também Jesus Cristo Superstar, esses filmes que vão na contracultura, né? O próprio Papillon Sérpico, que eu já falei aqui no canal. Também tem o Badlands, que também traz outra figura muito marcante para essa contracultura, que é o Martin Sheen. Então foi um ano muito, muito revolucionário. E dentre todos eles, A Última Missão, The Last Detail, de 1973. E vamos falar um pouco sobre ele, porque esse filme ele abre de forma muito anticlimática. Sem trilha, sem beleza, não tem nem crédito, nem nada. A primeira imagem do protagonista ele é assim, ele é um militar e ele tá dormindo, né? Ele se recusa a acordar porque um superior quer ver ele. E detalhe que ele dormiu com esse cigarro, esse charuto na mão, e a primeira coisa que ele faz assim que ele acorda é dar um gole na cerveja. Olha esse protagonista, olha esse militar americano. Todo esse cenário parece real, né? Parece que o design de produção nem tocou no cenário. Não existe glamour na Marinha. A Marinha não tem glamour. E aqui ele passa a grande missão. Eles precisam levar um ex-colega, um militar, que parece que roubou alguns itens ali, um dinheiro que era para uma doação, enfim. E ele roubou uma quantidade muito pequena de dinheiro, mas é suficiente dele ter que ser preso numa prisão militar. E para chegar na prisão militar, eles têm que atravessar o estado. Essa é a grande missão. Levar o ex-colega para o outro lado do estado durante essa frente fria. E aqui o Jack, ele mostra que ele é um personagem que está muito interessado por esse serviço, né? E ele está interessado por quê? Porque ele tem um plano de de aproveitar dessa situação para, além de fazer festa, beber de graça, porque o estado vai estar pagando os seus gastos durante a viagem, ele não vai ter nenhum chefe na cola. E, bom, é essa a grande trama do filme. E a trilha sonora é isso aí. Essa é a trilha sonora original. Esse momento de Hollywood, ele desafia tudo que é convencional. Repara que até na trilha,
As trilhas já não estavam sendo feitas mais pelos grandes compositores, o Alan Silvestre. Nessa fase eles começam a usar música existente, né, como de banda de rock, tipo Steppenwolf, o próprio The Who. Então músicas que na época era banda de jovem, né? Hoje é uma banda consagrada, mas você imagina. É uma banda recém-inaugurada com um som muito estranho. Na época não era conhecido, não era entendido esses sons. Na próxima sequência a gente vê ainda mais exemplos dessas representações controversas. Vocês entendem o peso que é um filme nessa época tá mostrando um marinheiro, né, ou fuzileiro naval roubando comida, aproveitando, sendo aproveitador, furando fila, não pagando coisas, e essa sequência mostra eles fazendo isso. É uma afronta para tudo que o militarismo já representou no cinema até então. E o Jack Nicholson nesse papel, ele é muito feliz, porque ele encarna esse personagem de forma magnífica. Ele tem essa prática em fumar, todo seu maneirismo agressivo, despojado. Ele chega a ameaçar um dono de um bar com arma e pega a bebida de graça. E detalhe, isso tem nome, tá? Isso é assalto à mão armada. A gente tá falando de um fuzileiro que assaltou uma loja, com pretexto só de briga, enfim, mas foi um assalto na prática. E aqui eles vão se aproximando, né? O prisioneiro, que é o Meadows, é um rapaz jovem, bobo, inexperiente. Eles vão passando alguns ensinamentos bem controversos de como é viver, de como é ser homem. Pelo menos essa geração, né? Droga e rock and roll. E aqui a gente tem a alma do filme, com cerca de 10 minutos de cena, tudo dentro de um quarto de hotel, eles se embebedando, é uma sequência bem anticlimática até, mas eles vão conversando, aquele estereótipo do homem, sabe, do masculino, quer dizer, eles começam a brincar de mão, bater um no outro, umas conversas bestas, e aqui parece que a alma do filme tá nessa cena, porque ela é realmente muito desconfortável. Até a forma com que eles se ajeitam ali para dormir é desconfortável. E aqui eu tenho que destacar o valor histórico desse filme. As passagens que mostram a vida ali de 1970, que é tão fidedigna, a realidade é que é um consenso. As pessoas na rua ali, eles passam pela janela, ninguém sabe que está participando de um filme, isso aqui é um documentário. E quando a gente vê esse homem, por exemplo, que a gente nunca vai saber quem ele foi de fato um dia, aqui existe esse clima frio, solitário, sabe? A última missão, ela ganha um clima único. É quando a realidade se mistura com a ficção, a gente já não sabe mais se os figurantes são contratados ou não, se o povo está olhando na câmera de propósito ou não, as lanchonetes que são reais, com o preço da comida real, as ruas, os carros que não existem mais, as prateleiras, lojas, isso tudo, né? A novidade tecnológica que eles vão apresentando nas prateleiras, com o preço lá, inclusive. Então isso é um registro riquíssimo de época. Esse filme ele acaba sendo um privilégio, uma viagem ao tempo. Carrega esse ar improvisado, né? Várias cenas, foi comprovado que não teve nem roteiro, eles foram improvisando falas. Então foi uma direção muito solta. Eles vão andando, se aproximando, criando amizade em meio a essa normalidade, essa coisa meio... Assim, não existe nada muito espetacular em questão de fotografia, de valor técnico. A câmera ela é suja, o movimento é instável, a iluminação ela é natural, às vezes você nem consegue ver direito o que está ali. Eles passam num prostíbulo, bebe, fuma, vai numa festa, eles tentam fazer um churrasco, um cachorro quente no meio da nevasca, depois que o dinheiro já acabou, né, do Estado, e aqui os militares ficam parecendo mendigos, porque eles ficam parecendo mendigo, literalmente. Sabe mendigo quando faz aquelas fogueiras no meio da praça e fica se aquecendo? Em geral, essa sequência da neve, do churrasco, é muito interessante, porque aqui existe existe esse contexto. Eles chegaram no destino, ou seja, Meadows, né, que é o prisioneiro, ele chegou aonde eles têm que levar. Então eles começam a procrastinar. Eles inventam de fazer aquilo ali e parece que o mundo aqui ele para. Você não vê mais ninguém, você não vê figuração, você não vê movimento, o mundo parou. E eles começam a normalizar o inevitável, o adeus inevitável. Eles vão procrastinando, mas não tem jeito, que está na hora deles terminar esse serviço. Mas e toda aquela rebeldia, não seguir ordens, nada disso. Eles provam no final que eles ainda estão dentro do sistema e eles entregam Meadows para a lei, para a prisão. E é muito estranho porque não tem um adeus, não tem uma despedida, não tem um abraço, não tem um cumprimento, uma emoção. Eles simplesmente deixam o prisioneiro, partem, vão embora, anticlimáticos, sem moral aparente. E quem diz que esse filme não tem uma moral é porque não entendeu. A moral está justamente nessa aparente falta de moral. Nessas despedidas que a gente nunca faz, como a vida realmente é.
E esse filme foi escrito por Robert Downey. O Robert Downey é o roteirista oscarizado, né? O roteirista do Chinatown. Então ele sabe muito bem o que está fazendo aqui. É um filme que exige ser decifrado. Apesar da sua aparente simplicidade na direção, ainda é um filme que precisa ser decifrado.